Olá! Hoje a gente mergulha nas ideias de Jordan Peterson, lá do começo do 12 Regras para a Vida. Vamos focar na introdução e na primeira regra. Isso aí. A gente vai explorar um pouco sobre ordem, caos, significado e até sobre lagostas. Lago. Curioso, mas enfim, o objetivo é entender como ele conecta tudo isso, né? A postura, hierarquia social humana. Exatamente. E um ponto-chave para começar é que Peterson questiona um pouco essa busca incessante pela felicidade. Ah, sim, como assim? Bom, ele acha que, especialmente diante do sofrimento que faz parte da vida, a felicidade talvez não seja o melhor objetivo. Ele cita muito o Solzhenitsyn, sabe? Uhum, O autor russo, esse mesmo. que escreveu sobre encontrar um propósito até nas piores situações, como nos gulags. Então, para Peterson, o mais fundamental é buscar um significado. Que se constrói enfrentando as dificuldades, é isso? Isso. Desenvolver o caráter na adversidade. E olha que interessante. Essas regras dele surgiu de uma resposta no Quora que bombou. Sério? Que história! E ele estrutura muito do pensamento em ordem e caos, né? Explica um pouquinho pra gente. Claro, de forma bem simples, a ordem é, tipo, a estrutura, o conhecido, as regras, a sociedade. Simbolicamente, ele liga ao masculino. Tá, e o caos? O caos é o oposto, é o inesperado, o desconhecido, de onde vem o novo, mas também o perigo. E ele associa ao feminino, simbolicamente. Tipo o yin yang. Perfeito, a imagem do tal. Ele diz que a vida com um significado está justamente na fronteira entre os dois. Nem só segurança, nem só bagunça total. Interessante. E as lagostas, como elas entram nisso? Ah, as lagostas são um exemplo incrível de como a hierarquia é antiga, tipo, muito antiga. Quão antiga? Mais de 350 milhões de anos, o sistema nervoso delas é mais simples, mas já mostra essa disputa por status, por território, é algo fundamental na natureza, mais velho que as árvores, Uau! E elas brigam por quê? Território? principalmente. Território bom significa abrigo, comida, Recurso. recursos, né? E tem todo o ritual, desde só se exibir até combate físico mesmo, se precisar. E o resultado da luta mexe com a química delas. Mexe, e muito. A vencedora fica cheia de serotonina, fica mais confiante, a postura até muda, parece maior. E a perdedora? A perdedora produz mais octopamina. Aí a postura é de submissão, ela se encolhe. O cérebro dela quimicamente se ajusta a esse novo status mais baixo. Que doido. E se der serotonina pra ela? Ela pode voltar a ficar mais agressiva, mais confiante. Mostra essa ligação direta. Química cerebral, status, comportamento. Caramba. Impressionante, né? Muito. E essa disputa toda leva a uma distribuição desigual de recursos, certo? Aquela tal lei de Price. Isso, ou o princípio de Mateus. Quem vence leva quase tudo. A lagosta dominante pega o melhor lugar, a melhor comida. E as parceiras? E as parceiras também. As fêmeas preferem os machos dominantes. É um padrão que a gente vê em muitos lugares. Essa coisa da vantagem acumulando no topo. Faz sentido. Aí Peterson diz que nós, humanos, temos algo parecido rodando na nossa cabeça, um monitor de status. Exatamente. Ele chama de calculadora primordial. É uma parte bem antiga do nosso cérebro, lá na base, que fica o tempo todo medindo nossa posição na hierarquia, E como ela mede isso? olhando como os outros reagem a nós. Se a gente percebe que está por baixo, o cérebro segura a serotonina. E isso causa o quê? Mais estresse, ansiedade, a pessoa fica mais reativa. A saúde física e mental pode piorar. Até a postura física tende a ficar mais curvada. E o contrário, se a pessoa se sente por cima. Aí o cérebro libera mais serotonina. Isso geralmente traz mais calma, confiança, resiliência, capacidade de pensar a longo prazo, e a postura fica mais ereta, mais aberta. É um ciclo, então. Química, percepção social, postura. Um ciclo de feedback, sim, neuroquímico e social. O que nos leva direto para a regra 1. Costas eretas, ombros para trás. Mas não é só para parecer bonito, pelo visto. Não, não. É muito mais profundo. É quase uma postura existencial. É tipo aceitar voluntariamente o fardo do ser, como ele diz. O fardo do ser? É. Encarar a vida de frente com toda a dificuldade e sofrimento que ela implica.
mas encarar como um desafio que você escolhe enfrentar, não como uma catástrofe que te atropela. E essa atitude que se reflete na postura pode mesmo mudar a nossa cabeça e como os outros nos veem. A aposta é que sim, adotar essa postura sinaliza para você mesmo e para os outros, eu tô pronto para encarar. Isso pode começar um ciclo positivo, sabe? A postura melhora a química, que melhora a confiança. Que melhora as interações, que reforça o status. É uma forma de tentar quebrar ciclos de derrota, de baixo status percebido. E tem a ver com ser assertivo também, né? Saber se colocar. Fundamental. A postura ereca também é um símbolo de poder dizer não, de colocar limites, de ter a capacidade de morder se for preciso para se defender. Não ser agressivo à toa, mas saber se impor. Exato. Para não ser passado para trás, para não acumular ressentimento. Peterson acha o ressentimento uma força muito destrutiva para o indivíduo e para a sociedade. Entendi. Então, uma regra que parece só física, arruma postura, na verdade encapsula toda uma filosofia de vida sobre responsabilidade e coragem. Exatamente. Encarar a complexidade da existência de pé, não de joelhos. Isso deixa a gente pensando, né? Se um ajuste físico como a postura pode acuar tão fundo na nossa química, na sociedade, até no nosso senso de propósito, que outras pequenas ações, talvez atitudes mentais que a gente nem nota no dia a dia, poderiam também, quem sabe, desencadear efeitos parecidos. Mudar a forma como a gente dança entre a ordem e o caos na nossa própria vida.